CNN 360 recebe hoje um telespectador muito privilegiado da política no Brasil e eu estou curiosíssima para saber o que ele acha desses diversos movimentos. Você já vê ele aqui conosco, o ex-presidente da República, Michel Temer. Presidente, tudo bem? O senhor me ouve bem? Tudo bem, estou te ouvindo muito bem, Daniela, muito bem. Presidente, quero muito saber, o senhor que já viu de quase tudo nesta vida, Lula e Alckmin, como é que te soa essa possível chapa, esse flerte, esse namorico no portão, essa piscadela na rua? Não é impossível, né, Daniela? Você sabe que em política tudo é possível. Porém, acho que não é fácil. Você veja, essa pesquisa que você acabou de anunciar, que foi, parece o PSB, né, que botou na rua a pesquisa, é muito útil, tanto para o pessoal do Geraldo Alckmin, como para o pessoal do Lula, porque há resistência, eu percebo, resistências naturais, tanto de uma parte como de outra parte. Agora, se a pesquisa verificar ou definir que não há problema para o Geraldo Alckmin, nem problema para o Lula, não é improvável que isso venha a acontecer, até porque eu tenho observado algumas declarações do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, dizendo que nada é descartável, né? Então, vamos esperar. Acho que essa pesquisa será decisiva, que convenhamos. Se a pesquisa vier negativa, eu duvido que prospere qualquer hipótese dessa natureza. Primeiro ponto. O segundo ponto é que o Geraldo, o nosso ex-governador, sempre disse que o seu objetivo era disputar o governo do Estado, né? E acho que é preciso que, se ele mudar de rumo, que não decepcione eleitores seus, que seriam eleitores para o governo de São Paulo, né? Agora, pode acontecer. Presidente, o senhor traz um ponto muito importante, né, que é a ver se confirma, né, porque se os números não mostrarem isso, ou mostrarem que Alckmin pode ter ali, digamos, um embate muito forte, causar um estranhamento muito forte com esse eleitor dele, que é um eleitor conservador em especial do interior, ele quando disputou a capital nunca teve sucesso, quando disputou o governo sim, por quê? Porque tem esse eleitorado do interior mais conservador. Como é que faz para encaixá-lo em algum projeto fora do PSDB? Bom, aí a decisão há de ser do ex-governador, né? Ele é que precisa verificar o que é mais conveniente para ele. Eu sei que há, digamos, conversas com o PSD, não é? Há conversas, penso eu, com o PSB, não é? É preciso verificar o que é que ele vai fazer. E a força dele, isso é verdade. A força dele reside mais no interior do que na capital, não é? E o interior sempre, não é, Daniel, é um eleitorado um pouco mais conservador, não é? Então ele precisa dimensionar bem isso, avaliar se vale a pena, o que é melhor para ele, né? Eu não saberia, digamos, dizer o que é mais conveniente para ele, né? Presidente, o senhor teve um papel fundamental nesse novo Bolsonaro, né? Digamos assim, Bolsonaro 3.0, depois do 7 de setembro, com arrobo bastante radical, para ficar numa palavra amena. O senhor capitaneou ali a formulação de uma carta e marca uma inflexão bastante forte, o presidente já não atacando frontalmente o Supremo Tribunal Federal, numa composição muito forte com o Centrão, vai se filiar amanhã ao PL. Essa aliança, essa rendição de Bolsonaro ao pragmatismo, é isso ou é outra coisa? É instinto de quem sabe que precisa da política para um segundo mandato? Como é que o senhor está vendo essa aproximação Bolsonaro-PL? Acho que essa segunda hipótese sua é a mais correta, viu, Daniela? Porque ele precisa ter primeiro precisa ter um partido, ele está sem partido. Segundo, você sabe que nas eleições as pessoas se prendem muito a pessoas, a candidatos, né? Eu até lamento um pouco isso, porque você sabe que o ideal dos ideais é que haja metas, né? Metas, programas aplicados pelos candidatos. Não aquele programa do tipo eu sou a favor da educação, sou a favor da saúde. Isso é muito genérico. Eu estou dizendo em educação vai se fazer isso, em saúde vai se fazer aquilo, não é? Isso está faltando, porque você veja que o que há hoje são candidaturas, não há programas, não é? Devo até dizer, você falou na Simone, né? O MDB, há uns 2 meses atrás, lançou um projeto para o Brasil, não? Um novo Brasil, uma espécie de Ponte para o Futuro 2, não é? Há o fundamento de que todo e qualquer candidato deve ancorar-se num programa e não ancorar-se apenas no seu nome, né? Isso é o ideal. Eu espero que até abril, e acho que já conversamos uma ocasião, eu sempre sustentei que as campanhas estão muito antecipadas, né? Nada impede que você lembre nomes de candidatos, isso é inevitável. O que não se deve é fazer campanha desde já.
porque a campanha tem que vir depois do projeto, né? O projeto é que lança o candidato. Hoje, se você me permite dizer, mais do que nunca, é preciso uma harmonia. Você veja isso que nós fizemos, muito modestamente, né? Uma relação harmoniosa entre o Executivo e o Supremo Tribunal Federal, particularmente o Judiciário em geral, é algo que está na Constituição, não tem nada demais, não acrescenta nada àquilo que está na Constituição. Mas interessante, viu, Daniela? Teve um efeito tão extraordinário que a mim revelou o seguinte: o povo está cansado dessa discussão ao resto do chão. O povo quer uma coisa mais tranquila, mais serena, mais moderada, né? E por isso, e de fato você tem razão, o presidente Bolsonaro, desde aquela época, não agrediu mais o Supremo Tribunal, não agrediu o Judiciário, né? Eu acho que foi útil para o país. E por isso que a ideia vamos nos unir todos, aquela história, né? Vamos nos unir todos em favor do Brasil, né? E eu digo sempre, né? Quando me chamam para solucionar alguma questão em favor do país, eu faço. Não faço a favor de A, de B ou de C, mas faço em favor do país. Esta campanha pela paz, pela tranquilidade, pela harmonia, é muito útil que comece agora, para que durante a campanha não esquente de uma tal maneira que gere aquilo que se habitou no país, que é agressões verbais e, às vezes, até agressões físicas, né? Presidente, enquanto eu trago aqui Yuri Pita, nosso analista, que, claro, também quer falar com o senhor, deixo uma pergunta de provocação enquanto ele vem chegando. O senhor acha que o MDB acerta em não embarcar com o Bolsonaro e lançar Simone Tebet nesse momento, ou o senhor era entusiasta de uma aliança do partido com o presidente? Não, eu sou eu sou partidário daquilo que o partido decidir, não é? E se o partido decidir lançar candidato, é claro que será o meu candidato, não é? Aliás, a Simone, a pré-candidata, a Simone esteve aqui comigo e me disse: olha, eu vou lançar possivelmente, lance minha pré-candidatura, mas pensando numa candidatura única. Aquela época, Daniela, falava-se muito na unidade de uma chamada terceira via, né? Hoje eu começo a perceber que essa terceira via não vai ser mais unificada, porque já há muitos pré-candidatos, né? Então eu não vou sugerir ao PMDB que faça esta ou aquela aliança, né? Se tiver candidato, será o meu candidato, primeiro ponto. Segundo ponto, se não tiver candidato, vamos tentar fazer a melhor aliança em favor do Brasil, né? Yuri, vem para cá. Obrigado, Dani. Boa tarde, presidente. Obrigado por estar conosco, falar novamente com o senhor. O senhor falou dessa importância de se ter um projeto antes de se começar a campanha. E aí, a gente já viu um projeto, ou pelo menos alguém que simboliza um projeto, sendo lançado pré-candidato a presidente, foi o ex-juiz Sérgio Moro, e junto com ele uma série de outros integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato e até mesmo o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, sendo colocado no cenário político partidário eleitoral. Queria que o senhor avaliasse qual é a adesão, o impacto que este projeto lavajatista pode ter na campanha eleitoral e se o senhor acha que o eleitor ainda quer um projeto de combate à corrupção sob quaisquer circunstâncias, inclusive depois tendo alguns questionamentos dentro do próprio sistema judiciário. Olha, em primeiro lugar, Yuri, eu digo o seguinte: se você for perguntar para um sujeito, para quase 20 milhões de pessoas que passam fome no Brasil, o que ele quer, ele diz: eu quero um pão. Se você for perguntar aos 13, 14 milhões de desempregados o que ele quer, diz: eu quero um emprego. Se você for perguntar à classe média mais inferior, mais baixa, o que ela quer preço barato no supermercado. Então, essa história de dizer que é porque o combate à corrupção que é fundamental não porque as pessoas físicas cuidem dela, mas porque a Constituição determina. É que nós perdemos o hábito de ler a Constituição Federal. A chamada probidade administrativa, ela deriva não da vontade de uma pessoa ou de outras pessoas, ela deriva da determinação constitucional. Portanto, estas figuras que você mencionou, que legitimamente têm o direito a serem candidatos, de vez em quando, Yuri, me dizem: será que juridicamente eles podem ser candidatos? Eu digo: podem. Não há impedimento jurídico nenhum. Pode haver crítica política, isso é outra coisa. Mas não se pode querer dizer que é uma chapa lava-jatista. E lava-jato, você sabe que é uma expressão jornalística, não é uma expressão jurídica, né? Primeiro ponto. O segundo ponto, tendo eles o direito de serem candidatos, eles vão de trazer um projeto para o país. Porque se ficar só num tema, evidentemente, sensibiliza algumas pessoas, né? Mas eu volto àquela primeira afirmação: eu quero pão, eu quero emprego, eu quero preço barato no supermercado, é isso que eu quero. Se eles também não ingressarem nesse tema, eu acho que não é útil para eles. É um tema importante que eles tratam, mas há outros tantos tão importantes quanto estes que hão de ser tratados numa campanha, seja campanha presidencial, campanha senatorial ou campanha para deputado, né?
Presidente, deixa eu convidar também Renata Agostini, nossa analista em Brasília, para que ela possa conversar com o senhor. A gente está ouvindo o ex-presidente da República, ex-presidente da Câmara dos Deputados, foi ministro, jurista, poucas pessoas conhecem a política tão de perto como ele, e a eleição que se avizinha, a eleição, eu diria, acho que mais dura, né, presidente, dos últimos 20 anos, certamente, talvez ali só com comparação com a de Collor. Renata, com você. Presidente, boa tarde. Bem, o senhor falava sobre a necessidade de projeto que não seja superficial. Então, vou fazer uma pergunta que, na verdade, tem duas partes. Prometo ser sucinta. A primeira é, a gente vê nas pesquisas que o eleitorado ainda está buscando nomes. Ou seja, Bolsonaro e Lula, né? Personificando essa busca por um nome e não necessariamente por uma ideia. Tanto que Moro, que tem visibilidade, chegou pontuando bem, ali com cerca de 8%. Que ideia poderia superar essa questão da visibilidade, da personificação que o eleitorado parece ainda buscar? E no campo da economia, que ideia é essa? Porque a população está preocupada com a economia. Olha, preocupado com a economia, mas também, viu, Renata, com muita franqueza, preocupado com a pobreza. Você sabe que hoje nós temos grau de pobreza, eu não chamo mais de pobreza, de miserabilidade, que a meu modo de ver é um grau abaixo da pobreza, né? E esta miserabilidade é que tem que ser acolhida. E você veja, aí são necessários planos determinados. Por exemplo, vou pegar o tema da educação. Você precisa pegar e dizer, olha, eu vou criar tantas vagas de ensino em tempo integral. Você sabe que no meu governo eu criei 500 mil vagas de ensino em tempo integral, quando fizemos a reforma do ensino médio. Então, é preciso vir e dizer, olha aqui, volto a dizer, nós vamos precisar criar mais 2, 3, 4 milhões de vagas de ensino em tempo integral. Ela tem duas vertentes. Primeiro, uma vertente educacional, e o aluno aprende mais. Eu aprendi isso quando visitei o ensino lá na República da Coreia do Sul, né? E segundo, uma vertente social, porque a pessoa se alimenta na escola. O governo precisa envidar todos os esforços, todos os recursos para isso. Terceiro ponto, ele tem que dizer, nós vamos fazer uma alfabetização digital, porque hoje mesmo os mais pobres têm que ter direito à alfabetização digital, não apenas vão aprender a ler e escrever, porque senão daqui a 10 anos as pessoas não terão mais emprego. Este é um tema. O outro tema, você pega a saúde. Renata, a pessoa precisa vir e dizer, olha, o SUS, o Sistema Único de Saúde, é algo que deu certo no nosso país, convenhamos. E eu vou apurar o SUS. O que é apurar o SUS? É colocar mais hospitais para atender os mais pobres, os vulneráveis, com serviços decentes, porque o serviço decente atende ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Essas coisas que tem que vir à luz, né? Por isso que eu disse que as especificidades em relação a cada tema são importantes. E os candidatos têm que trazer um programa escrito, assinado, porque não basta dizer parlapatear, mas tem que trazer por escrito. Eu vou fazer isso, se eu não fizer isso, vocês me responsabilizam. É isso que eu acho que o eleitorado espera, né? E, evidentemente, que isso diz respeito, pelo menos a médio prazo, à economia. Você sabe que nós, no nosso governo, nós resolvemos um pouco o problema da economia. Nós tínhamos um PIB negativo de quase 4%, um ano e 3 meses depois era positivo em 1,3%. Eu digo isto porque, como queda da inflação, queda dos juros, né? Você sabe que essa história de aumentar a dívida pública é um perigo, porque a cada percentual de aumento da dívida pública gera bilhões de pagamento de juros. Isso cria problemas para o país. Presidente. Isso tudo é um conjunto de coisas que tem que ser levadas adiante. Presidente, a gente já tinha que encerrar porque eu estou com um tempo apertadíssimo, mas, já que o senhor falou, eu não tenho como resistir. E o seu teto de gastos, que está ruindo, presidente? Virou assim, de teto passou para contrapiso, presidente. Você sabe que o teto de gasto tem duas facetas. Uma que é a responsabilidade fiscal, que é a história de dar credibilidade fiscal, tanto no plano interno como internacional, mas tem uma faceta social, viu, Daniela? Aqui tem um dispositivo lá que diz o seguinte, olha aqui, se houver calamidade pública, e o que é calamidade pública? É uma figura jurídica que surge de uma situação calamitosa. Ela gera uma figura jurídica chamada calamidade pública. Ora bem, nós estamos numa situação calamitosa no país. Primeiro, em função da pandemia. Segundo, pela pobreza extrema, pela miserabilidade que existe no país. E nessa hipótese, diz a emenda, pode-se usar os chamados créditos extraordinários, que mantém a indenidade do teto, mas ao mesmo tempo pode atender à miserabilidade que hoje assola o nosso país, né?
Presidente Michel Temer foi presidente da Câmara, presidente da República, foi ministro, deputado. Muitíssimo obrigada pela entrevista. Presidente, é sempre um prazer recebê-lo aqui na CNN, em especial no CNN 360, falando sobre tudo, sem qualquer restrição, bem ao seu estilo. Muitíssimo obrigada. Até a próxima.